Eu, Williams Queiroz Mota, Tete Sueda e o Aline da Costa Silva iremos explicar o conteúdo de interações metabólicas e hormonais no câncer. Estudos sobre a integração de vias metabólicas são fundamentais para entender a complexa regulação do metabolismo. Alguns exemplos de integração metabólica são clássicos, como a gliconeogênese, que seria a formação de glicose a partir de aminoácidos ou ácidos graxos, e a glicólise, que seria a quebra de glicose para formar piruvato. Essas duas interações metabólicas são reguladas reciprocamente. Enquanto uma via é minimamente ativa, a outra está altamente ativada. Nesse contexto, nas células tumorais ocorrem várias mudanças metabólicas. Apesar de não existir uma assinatura metabólica única para o câncer, algumas modificações são mais frequentes. Um exemplo clássico é o metabolismo da glutamina para a anaplerose do ciclo de Krebs. Assim, a integração de vias metabólicas na saúde e na doença são fundamentais para entender o funcionamento das células isoladamente e no microambiente em que elas se inserem. Sobre o metabolismo da célula tumoral. As células tumorais necessitam de um grande suprimento de ATP para manter o seu metabolismo e realizar a síntese de biomoléculas. Algumas teorias explicam isso, que nesse caso são 3. A primeira fala sobre o efeito de Wahlburger, que mostra que as células tumorais possuem um metabolismo energético no qual as mitocôndrias são menos efetivas na produção de ATP, devido à restrição do transporte do piruvato da matriz mitocondrial, a inibição da atividade do complexo piruvato desidrogenase e a superativação da lactato desidrogenase. Além disso, há um aumento da produção de lactato, mostrando que elas dependem principalmente da via glicolítica para a produção de ATP, ou seja, da fermentação lática. Assim, essa teoria explica que isso ocorre devido a esse método, além de gerar ATP, que no caso são 2, também gera lactato, para abastecer a proliferação das células tumorais em relação à biossíntese de ácidos graxos, nucleotídeos e proteínas, por exemplo. A segunda teoria fala sobre o metabolismo do câncer, que mostra que as células tumorais regulam mutuamente seu metabolismo energético por meio de simbiose metabólica. Como isso ocorre? Uma célula tumoral produz lactato com produção de ATP ao consumir glicose, que seria o efeito Wahlburger. E uma célula vizinha consome o lactato secretado para produzir ATP através do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A terceira teoria do metabolismo do câncer envolve o metabolismo do aminoácido glutamina. E isso porque, depois da glicose, o nutriente que é mais rapidamente consumido por células tumorais é a glutamina. As altas concentrações de glutamina são importantes para as células tumorais, pois esse aminoácido é fonte de carbono e nitrogênio que sustenta a biossíntese e o crescimento do tumor. Após a entrada nas células, a glutamina é convertida pelas glutaminases mitocondriais, que são as GSL, em um íon amônio e glutamato. O glutamato, então, pode ser convertido em alfa-cetoglutarato através da enzima glutamato desidrogenase, a GLUD, chamada de GLUD também, ou por aminotransferases. E então, o alfa-cetoglutarato entra no ciclo de Krebs e recompõe os intermediários desse ciclo, como o acetilcoenzima A, e também forma ácidos graxos. A gente pode observar isso, olhando aqui na figura que está no slide, uma célula normal, que seria o primeiro quadrado à esquerda, fazendo a glicólise, formando um piruvato, e esse piruvato entrando na matriz mitocondrial para formar os subnutrientes da respiração celular. E no outro quadrado, que explica uma célula fazendo o efeito de Wahlburger, a gente percebe que a glicose é quebrada em piruvato, gerando os 2 ATPs na glicólise, e esse piruvato é transformado em lactato,
ou seja, ele não faz a via da respiração celular completa. Ele só faz somente a fermentação lática. E no último quadrado, os dois últimos quadrados que estão à direita, a gente percebe a célula fazendo a simbiose, que seria o efeito Augsburger junto com a teoria do glutamato, onde a glicose é quebrada em piruvato, gera ATP, e esse piruvato é transformado em lactato. Esse lactato vai ser utilizado por outra célula para gerar piruvato, acetilcoenzima A, que a acetilcoenzima A vai gerar o ácido graxo, e esse acetilcoenzima A também pode entrar na matriz mitocondrial e completar a respiração celular. E sobre o metabolismo do TRP, que seria o triptofano no câncer. O catabolismo do TRP no câncer pode ocorrer por 3 vias metabólicas distintas. A primeira via é chamada de via das quinureninas, que é a via KYN, que quando conduzidas pelas enzimas IDO, ou triptofano 2,3 dioxogenase, que é com a sigla TDO, forma o ácido quinurênico. E a partir do ácido quinurênico, uma gama de produtos secundários são gerados, no caso 25, numa média, que seriam o ácido antranílico, AA, com a sigla A, ácido quinurênico, que é o Ka, ácido xanturênico, que é o XA, ácido quinolínico, que é o QA, e o ácido nicotínico, que é o NA. Já a segunda via, que seria a via serotoninérgica, que é a via SR, a qual é responsável pela produção de serotonina e melatonina, com a sigla MLT, dentre outros metabólitos, ela faz referência com o câncer de mama humano, pelo fato do aumento da via serotoninérgica estar relacionada à progressão maligna desse câncer. Uma pequena parte destes aminoácidos ainda pode ser convertida em dimetiltriptanamina, com a sigla DMT, conduzindo o catabolismo por uma terceira via, a via das triptaminas, que é a via TRY. A título de informação, a gente pode citar aqui que no câncer cervical primário, há um aumento das concentrações de ácido quinolínico e uma diminuição de ácido quinurênico, apontando a relação entre esses dois ácidos como fator prognóstico para esse tipo de câncer. Também, tirando a título de curiosidade, os neurônios humanos direcionam a via das quinureninas para a síntese de ácido picolínico, enquanto células de neuroblastoma humano a direcionam para a síntese de ácido quinolínico. E o ácido antranílico, que é o AA, e o 3-hidroxiantranílico, que é o HAA, estão envolvidos com a etiologia do câncer de bexiga. Apesar da importância da reprogramação metabólica e do metabolismo do triptofano para os processos de proliferação tumoral e imunoativação, poucos estudos exploram o papel do metabolismo desse aminoácido no metabolismo do tumor. Os estudos existentes referentes a isso, sobre os metabólitos do triptofano, estão relacionados a seus efeitos no sistema nervoso central, especialmente nas condições cognitivas e psiquiátricas. Aqui no slide a gente pode ver aqui as 3 vias representadas, todas a partir do triptofano, que seria a via quinurenina, à esquerda, a do meio seria a via serotoninérgica e a última, do lado direito, a via da triptanaminas, todas vindo do triptofano. Então, na continuação, aí nós vamos ter as interações metabólicas e hormonais no câncer. Vamos ter aí o triptofano, né? Muito importante, esse aminoácido aromático essencial. E ele é metabolizado por 3 vias diferentes, que são elas, né? A principal via, que é a via do ácido quinurênico, que é um produto do metabolismo normal do aminoácido triptofano. E essa via principal, ela é associada à imunomodulação e ao imunoescape tumoral. A segunda via que nós temos é a via da serotonina, que produz principalmente a serotonina e a melatonina, os metabólicos que possuem muitos efeitos, né, biológicos. E a nossa última via é a via das aminas traço, que é a via da triptamina, que produz a triptamina e outras substâncias neuroativas.
Então, nós temos que o ácido quinurênico, ele potencializa alterações metabólicas, que no caso estão associadas à produção de oncometabólicos e à progressão tumoral. Então, quando falamos, né, de células de melanoma, câncer de pele, com o ácido quinurênico, nós percebemos que esse metabólico, ele muda a concentração de muitos dos compostos do ciclo de Krebs. Por exemplo, pode ser notado que esse ácido, né, o quinurênico, ele eleva a concentração de succinato, do furamato, do malato, além de diminuir o NADH e o aumento da adenosina monofosfato e adenosina difosfato. E nós vamos ter que o acúmulo de succinato e furamato nos tumores, ele ocorre devido à perda da atividade enzimática do succinato, desidrogenase e furamase. O acúmulo desses metabólicos, né, vai fazer com que eles sejam considerados oncometabólicos, pois tanto o succinato como o furamato, eles podem inibir competitivamente as dioxigenases dependentes de alfa-cetoglutarato, que estão envolvidas na regulação epigenética, né, e também estão envolvidas na ativação da sinalização hipóxica. Importante a regulação epigenética, né, porque ela compreende um conjunto de mecanismos que promovem a regulação da expressão gênica a nível transcricional, através de modificações químicas do DNA e da cromatina. Nós também precisamos ressaltar aí o 2-hidroxiglutarato, né, que ele foi o primeiro composto descrito como oncometabólico, e as ações epigenéticas promovidas por ele, né, podem gerar a expressão de genes semelhantes a de células-troncos, que vão ativar aí a sinalização para o crescimento celular desordenado. Então, logo, o aumento do 2-hidroxiglutarato, ele está ligado diretamente à progressão tumoral, à metástase, à agressividade, à invasão e à resistência ao tratamento desse tumor. Nós vamos ter a glutamina, né, que vamos na imagem aí, esse aminoácido tão abundante no nosso corpo. É um substrato, a glutamina, ela é um substrato anaplerótico preferido das células tumorais, né, e elas utilizam o glutamato como um substrato gerador de energia. Então, além disso, né, a inibição do metabolismo da glutamina, ela tem se mostrado um alvo farmacológico muito eficiente no tratamento de câncer. Porque quando a gente tem aí o aumento da concentração do glutamato, após a adição do ácido quinurênico, vai haver aí uma potencialização do metabolismo das células tumorais, né, favorecendo o desenvolvimento do tumor. Então, se dá para inibir o metabolismo da glutamina, né, é possível aí promover um processo de diminuição desse tumor, e por isso ele é tão eficiente no tratamento dos cânceres. A presença do ácido quinurênico no plasma, ela vai estar associada ao risco do câncer e também à malignidade que ele vai ter. É possível observar uma integração bioquímica entre o metabolismo do triptofano e o metabolismo energético, sendo notável a relevância de uma reprogramação metabólica da produção do ácido quinurênico para que haja aí uma progressão e agressividade desse tumor. E aí também nós precisamos ressaltar os efeitos opostos do ácido quinurênico e da serotonina nas mitocôndrias, né? Porque eles vão promover mudanças na dinâmica mitocondrial que são essenciais na regulação do metabolismo em células tumorais. Também trouxemos aí para finalizar, né, essa imagem bem ilustrativa que mostra aí os efeitos do ácido quinurênico e da serotonina no metabolismo de células de melanoma A375. Então a gente observa que os metabólicos que estão em cinza, mais clarinho, são os que tiveram a concentração diminuída, e os metabólicos que estão em negrito, né, mais visíveis, são aqueles que tiveram a concentração aumentada. Então, nós observamos que quando a gente teve aí mais ácido quinurênico, houve uma maior taxa de consumo de oxigênio, uma maior acidificação do meio extracelular, uma maior proliferação celular. Logo, né, a gente teve aí um crescimento tumoral. Já quando a gente tem
teve aí mais serotonina, a gente observa que houve uma diminuição da glicose, uma diminuição da taxa do consumo de oxigênio e uma diminuição da acidificação do meio extracelular. Logo, tivemos uma redução tumoral. Então, além das vias metabólicas já citadas, a atividade celular também depende da ação hormonal. Assim, os hormônios são requisitados constantemente no organismo, mudando suas concentrações no sistema de feedback. Então, primeiramente, o que é o hormônio? Ele é um regulador químico da função celular, sintetizado por células endócrinas, que após liberado na circulação sanguínea, vai ser transportado para receptores alvos, produzindo efeitos fisiológicos importantes, não só na célula-alvo, mas como também em todo o organismo. Há também outras células produtoras de hormônio, que não são células endócrinas, mas agem em outras células de maneira semelhante. Exemplo disso são as células renais, que produzem a eritropoetina, que tem por função a regulação da eritropoiese. Assim, podemos ver que os hormônios são responsáveis pela homeostase do metabolismo celular, integrando e regulando o crescimento e desenvolvimento celular. Os hormônios atuam por meio de uma sinalização química, a qual é feita por meio de receptores que se ligam aos hormônios de maneira específica. Por outro lado, uma desregulação nesse sistema endócrino faz com que haja um desequilíbrio da homeostase celular. Isso pode gerar, entre outras alterações, o câncer, uma vez que os hormônios promovem um aumento celular predispondo às modificações genéticas, sendo fatores indutores ou promotores da cancionogênese. E, afinal, o que é o câncer? Bem, as modificações das células são modificações das células caracterizadas por alterações na proliferação, diferenciação e interações das células com o meio extracelular. Ele é causado muitas vezes por mutações ou ativações anormal dos genes que controlam o crescimento celular. Já a cancinogênese são as mutações genéticas herdadas ou adquiridas pela ação de cancinógenos, que são agentes promovedores da modificação genética na célula, como os agentes ambientais, químicos, hormonais e virais. A cancinogênese hormonal foi postulada pela primeira vez por Bittner recentemente. Ele fala que, diferente daquelas induzidas por outros cancinógenos, a proliferação celular não necessita de um agente iniciador específico, ou seja, os hormônios induzem a proliferação celular como consequentes mutações genéticas, que darão origem às células neoplásicas. Por outro lado, há autores que digam que a participação hormonal na cancinogênese se restringe à proliferação de celulares de células já mutadas por outros cancinógenos. Portanto, na oncologia, é necessário ir além do diagnóstico e obter informação sobre todo o prognóstico e terapêutica mais eficiente para a neoplasia em questão. As neoplasias decorrentes dos desequilíbrios hormonais, como com diagnóstico precoce, têm uma grande chance de sucesso, tendo em vista que elas, na sua fase inicial, ainda são hormônios dependentes, diferentemente daquelas que já adquiriram independência hormonal. As neoplasias hormônio-dependentes. A neoplasia de mama, útero, ovário, testículo, próstata, tireoide e osteosarcoma são as que mais se destacam e ainda têm em comum o mesmo mecanismo de cancinogênese, com ações de seus hormônios específicos. O câncer de mama. Nas mulheres, prevalece o câncer de mama, em que o estrógeno, prolactina, progesterona, andrógenos e até os hormônios tireoidianos estão envolvidos na formação do câncer de mama. O risco de desenvolvimento do câncer de mama é essencialmente determinado pela intensidade e duração da exposição do epitélio mamário à ação conjunta da prolactina e do estrógeno. Já o leumioma uterino é uma neoplasia da musculatura lisa do útero. Os esteroides sexuais são precursores do leumioma. Haja visto o aparecimento dele na puberdade, o aumento da frequência dele com a reposição hormonal, o maior crescimento dessa neoplasia durante a gestação e sua regressão com a menopausa. A progesterona estimula o crescimento neoplásico, como já visto, principalmente na fase lutânica e com o uso de progestágenos em altas doses. O câncer endometrial origina-se da exposição do endométrio no acúmulo de estrógeno, uma vez que a progesterona protege as células endométricas da hiperestimulação estrogênica, pois diminui receptores para estrógenos,
aumentando o metabolismo intracelular e inibindo a conversão da androstenediona em estrona, de modo a reduzir a atividade mitótica das células endometriais. O câncer da superfície epitelial do ovário resulta, dentre outras modificações, a ovulação. Após a ovulação induzida pela ação da gonadotropinas, a superfície do ovário fica exposta à ação do estrógeno, do fluido folicular, resultando em proliferação dessas células epiteliais na superfície do ovário. O câncer de próstata estão envolvidos os andrógenos, haja vista que tanto as células normais quanto as neoplásicas apresentam receptores para eles. Além disso, o estrógeno, prolactina e a testosterona participam na iniciação e promoção desse câncer. Já o câncer da tireoide tem como principal fator o excesso do hormônio tireoestimulante, o TSH, tendo em vista que ele é o principal regulador do crescimento e da função da tireoide. O osteossarcoma está relacionado com o aumento da atividade metabólica dos ossos, desencadeada pela ação de vários hormônios, como GH, andrógeno e estrógeno. Assim, os mecanismos de ação dos hormônios no tratamento da neoplasia hormônio-dependente varia com a célula envolvida, mas consiste basicamente em antagonizar o hormônio que está estimulando a proliferação neoplásica. A terapia de reposição hormonal, os contraceptivos orais, a tiroxina e o estrógeno são utilizados na prevenção e terapêutica dessas neoplasias de endométrio, ovários, tireoide e próstata. Esses tratamentos devem ter uma avaliação do risco e benefício, mas o seu uso parece causar efeitos colaterais bem menor do que comparados aos quimioterápicos. A evolução cancerígena está ligada, basicamente, às ações metabólicas do triptofano. E infere-se, portanto, que a síntese de quinorenina provoca alterações metabólicas que promovem benefício para o tumor, elevando o fenótipo tumoral, assim como outros mecanismos da via do KYN, e devido ao aumento da via glicolítica, com a síntese de lactato, o quinorenina causa também efeitos nas células do microambiente tumoral. E percebe-se que a produção elevada nas células ocorre primeiro ou depois da mutação genética na cancerogênese hormonal. Bem, aqui estão as biografias baseadas que a gente se baseou para fazer o trabalho. E muito obrigado.